Fala pessoal, tudo beleza? Bom, estamos gravando aqui esse vídeo para poder passar o conteúdo para vocês das últimas aulas. Onde nós vimos na última aula, por exemplo, como nós poderíamos então criar um projeto usando aqui o sensor de luz junto com o display de LCD, onde o projeto que eu tinha passado para vocês como desafio deveria ser então de acordo com a intensidade de luz, imprimir uma mensagem na tela, onde a gente iria simular os horários do dia, pela manhã, pela tarde e à noite. Então, quando fosse no horário da manhã, iria imprimir a mensagem bom dia. Se fosse no período da tarde, iria imprimir a mensagem boa tarde. E se fosse no período da noite, iria imprimir a mensagem então boa noite. Se fosse no período da noite, iria imprimir boa noite. Então nós vamos ver aqui como nós podemos então criar esse projeto, certo? Bom, então todo mundo entra aí no simulador, no site aí no Tinkercad, entra aí com a sua conta do Google, e aí nós vamos vir aqui na parte de circuitos. Clique aí nessa opção e vem aqui no botão criar novo circuito. Espera ele carregar aqui. Beleza. Bom, então para a gente poder criar esse projeto, nós precisamos aqui dos componentes, como no caso aqui da placa de ensaio, o próprio protoboard, Nós temos também aqui o Arduino. Vamos precisar também do fotossensor, que é o sensor de luz, ou LDR. Então vamos colocar ele aqui. Pronto, deixar ele aqui. Vamos precisar também do resistor, tá? Então vamos colocar o resistor aqui, Vamos girar ele. Colocar ele aqui na posição horizontal, certo? E podemos mudar aqui também o valor do resistor. Então vamos botar aqui 100k ohms, certo? Então vamos manter essa resistência aí. Pronto, feito isso, então vamos ver aqui como é que ele vai se comportar, para a gente poder fazer a leitura então desse sensor. Tá? Então vamos fazer aqui a ligação com o Arduino. Então primeiramente vou fazer a ligação aqui da alimentação de 5 volts. Pronto, esse aqui vai receber uma alimentação de 5 volts. Eu vou ligar logo aqui no terminal 2 do LDR. Eu vou ligar ele aqui no positivo, certo? Então ele a alimentação de 5 volts vai passar por aqui, pelo resistor, e aqui nós vamos conseguir fazer a leitura então do valor que está sendo passado. E aqui nós vamos fazer a ligação para o negativo, tá? Então eu venho aqui, vou mudar a cor para o preto, certo? E aí daqui nós vamos fazer a ligação aqui no GND, que vai representar então o negativo aqui. Pronto, beleza. E agora o que nós temos que fazer é fazer aqui a leitura do valor que vai estar sendo lido aqui, de acordo com a intensidade de luz. Vai ser passado um valor diferente aqui pelo nosso fotossensor. Então nós vamos desligar ele aqui no pino A0, no pino analógico A0. Vamos mudar a cor dele aqui para verde. Pronto. Então esse é o esquema inicial, certo? Para a gente poder conseguir fazer a leitura então dos valores que vão estar sendo passados por esse sensor de acordo com a intensidade de luz. Então vamos vir aqui no código, vamos mudar aqui de blocos para texto, para a gente começar a nossa programação, certo? Então a primeira coisa que nós devemos fazer vai ser declarar aqui uma variável
Vamos declarar aqui uma variável, vou chamar ela de int valor, que vai ser o valor lido, onde através da função analog_read, já que ele está ligado ali no pino analógico, então ele vai fazer a leitura através desse pino A0 que nós especificamos aqui, pino A0, tá? E também vamos imprimir esses valores aqui na porta serial, no monitor serial. Então para isso vamos declarar aqui a frequência, né, de bits por segundo, que ele vai estar trabalhando na porta serial. Então está aqui, serial.begin. O valor, a taxa vai ser de 9.600 bits por segundo. E aí eu vou mandar imprimir então no monitor serial, então qual é o valor que está sendo capturado, certo? Então vamos colocar aqui serial.print ln e vamos mandar imprimir o valor que está sendo então capturado. Beleza até aqui? Então vamos iniciar aqui o nosso simulador. Vamos abrir aqui o monitor serial e observe que ele está passando aqui o valor inicial de 366, certo? Então quando eu clicar aqui no sensor LDR, então a gente vai ver que a intensidade de luz aqui está bem baixa, né? O valor aqui no caso está baixo, ó, indicando que estaria no horário da noite, certo? E aí a partir do momento que eu passo a movimentar no sentido da luz, o valor ele vai aumentar, ok? Olha só, então ele vai chegar aqui até 1018. Então nós podemos determinar aqui, por exemplo, que vamos dizer que quando o valor estiver maior do que 1015, vai ser durante o dia, vai ser pela manhã, né? Seria bom dia. Aí quando o valor estiver entre 1010 e 1015, ele vai estar no período da tarde. E quando o valor for menor do que 1010, então ele vai estar no período da noite, tá? Então nós podemos determinar aqui essas referências para a gente poder fazer a simulação, ok? Muito bem, então vamos seguir então essa ideia, partindo desse princípio aí. Pronto, então vamos montar aqui o restante do nosso circuito agora com o nosso display de LCD. Então para isso vamos mudar aqui do básico para todos os dispositivos e vamos procurar aqui o display. Pronto, então vocês vão procurar aí, ó, esse dispositivo aqui que é o LCD 16:2, é o display de 16 colunas e 2 linhas. E aí vamos ligar ele aqui, vamos fazer a ligação dele aqui. Pronto, não tem problema dele ficar em cima do fio verde aqui, certo? Não vai fazer nenhuma interferência. Então vamos fazer aqui as ligações, onde nós vamos ligar aqui, por exemplo, deixa eu mudar aqui para o preto. Então vamos ligar esse primeiro pino aqui, nessa linha aqui onde está ligado o GND. Também o terceiro pino vai estar ligado da mesma forma, a gente não vai estar fazendo alteração aqui no contraste. E também aqui o LED, ele vai estar ligado também nessa mesma linha do GND, certo? Que é o negativo do LED, o positivo a gente não vai precisar fazer ligação, porque a gente não vai precisar mexer também na intensidade de luz da tela, certo? Beleza. Eu vou mudar aqui para vermelho. E agora vamos ligar esse pino aqui também agora na linha aqui dos 5 volts, tá? Do positivo. Pronto, aí os demais fios agora, a gente vai utilizar aqui os pinos de dados, né? Esses 4 pinos de dados aqui. Então nós podemos fazer a ligação dele aqui. Vamos começar aqui pelo pino 2. Vou diminuir mais a altura dele aqui. Pronto. E aí posso colocar aqui uma outra cor.
E esse aqui eu vou estar ligando aqui no pino 3. Eu posso mudar a cor aqui. Esse outro vai estar ligado aqui no pino 4. Escolha aí uma outra cor. E esse aqui vai estar ligado aqui com o pino 5. Pronto. Então, se você desejar, pode organizar mais aí. Vou deixar aqui um pouco mais próximo aqui um do outro, né? Para não ocupar tanto espaço também. E agora vamos ligar aqui, deixa eu mudar a cor aqui desse. O pino 7, a gente vai estar ligando nesse pino aqui do nosso display. Deixa eu fazer o seguinte, colocar ele mais abaixo aqui. Pronto. E aí nós vamos ligar aqui na protoboard, né? Já que a gente está usando a protoboard, vamos ligar ela aqui. Pronto, na mesma coluna dos pinos aqui do nosso display. Pronto, corrigi aqui. Agora sim vamos continuar. Pronto, então o pino digital 7, vamos estar ligando aqui nesse daqui do display, o pino 4. E o pino 6, pino digital 6, a gente vai estar ligando aqui nesse outro pino aqui do display. Beleza? Pronto. Então vamos testar aqui se ele vai funcionar. Então essa seria a ligação que a gente teria que fazer para que o display ele funcione e consiga imprimir as mensagens aqui na tela. Vamos só ver se ele está conseguindo imprimir alguma coisa. Testar se ele está funcionando. Pronto, então a primeira coisa que a gente tem que lembrar de fazer é declarar aqui a biblioteca Liquid Crystal. Então vamos colocar aqui o include. E aqui nós vamos declarar a biblioteca que a gente vai estar trabalhando, que é a biblioteca Liquid Crystal. Depois de declarar a biblioteca, vamos instanciar um objeto dessa biblioteca aí. Vamos colocar aqui então Liquid Crystal, onde nós vamos utilizar uma variável de instância chamada de LCD para sempre que a gente for fazer referência a essa biblioteca, então a gente vai usar essa variável aí. Então vamos dizer quais são os pinos que vamos estar então trabalhando. No caso vai ser o pino 7, 6, 5, 4, 3 e 2. Como a gente definiu aqui, ó. 7, 6, 5, 4, 3 e 2. Então esses são os pinos que nós vamos então estar conectados aqui no Arduino. Feito isso, agora vou declarar aqui que nós vamos estar trabalhando com um display de 16 colunas e 2 linhas. Então vamos colocar aqui lcd.begin e aqui vamos colocar 16 colunas, 2 linhas, certo? Então através dessa linha de comando nós estamos definindo qual é o modelo de LCD que nós então estamos trabalhando, tá? Beleza. Aí vamos só imprimir aqui uma mensagem lcd.print e aqui vamos colocar aqui, por exemplo, olá mundo. Então vamos carregar aqui, vamos iniciar o nosso simulador, vamos ver se ele vai funcionar. Pronto, então ele imprimiu a mensagem aqui, certo? Então está funcionando direitinho. Muito bem.
Então, para a gente poder continuar, vamos parar aqui a simulação e vamos continuar com a programação, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Então, para a gente poder então imprimir a mensagem bom dia, boa tarde ou boa noite, essa mensagem vai ser impressa de acordo com o valor que vai estar sendo capturado por meio do sensor LDR, certo? Então, como é que a gente vai definir aqui? Então, a gente viu lá que os valores que ele vai estar pegando vai estar em 366 até 1018. Então, se o valor estiver entre 1015, por exemplo, até 1018, então ele vai estar no horário da manhã, vai ser bom dia a mensagem que ele vai imprimir. Se estiver entre 1010, por exemplo, até 1014, então vai ser no período da tarde, então ele vai imprimir boa tarde. E se for menor do que 1010, então ele vai estar no período da noite, tá? Então nós vamos ver como é que a gente vai colocar, através da estrutura condicional, esses parâmetros aí, certo? Então vamos colocar aqui a primeira verificação. Então, se o valor que foi lido ele for maior ou igual a 1015, então nós vamos ter aqui, ele vai imprimir para a gente a mensagem aqui. Ele vai imprimir a mensagem bom dia, certo? Então eu vou colocar aqui o comando lcd.clear. Caso tenha alguma mensagem na tela, ele vai apagar essa mensagem. E vamos colocar então a mensagem que deve ser exibida. Então lcd.print. E vamos colocar a mensagem aqui, bom dia. E vamos colocar também o comando delay para que ele imprima essa mensagem durante um período. Vamos botar aqui um tempo de 1 segundo, certo? Pronto, ó. Então aqui nós temos a primeira condição sendo verificada. Então, quando o valor for maior ou igual a 1015, então ele vai imprimir bom dia na tela para a gente, certo? Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. Pronto, imprimiu a mensagem aqui, olá mundo, certo? E agora vamos aqui no nosso sensor e aqui vamos, ó, observe que por enquanto mantém a mensagem olá mundo. Agora mudou para bom dia, né? Ele chegou aqui no valor 1015, que é o que a gente determinou aqui, ó. Então, se o valor for maior ou igual a 1015, então ele imprime a mensagem bom dia. Então, como chegou em 1015, está respeitando essa condição, né? Retornou verdadeiro, então ele executa essa ação que está entre essas chaves, certo? Apagou a mensagem que estava anteriormente, que era olá mundo, e imprimiu no lugar dela bom dia aqui, certo? E aí vocês observam que ele mantém essa mensagem impressa, ó. Então ele está dando tempo aqui de 1 segundo. Você vê que ele vai ficar alterando aqui um pouco, dando tipo uma piscada. Então é por causa desse delay aqui, né, que ele mantém durante 1 segundo a mensagem exibida, mas depois ele vai, à medida que vai executando o loop, então ele vai estar dando essa interferênciazinha aí, certo? Mas aí está funcionando, imprimiu, está imprimindo a mensagem na tela para a gente. Então, se eu for até o final aqui, na leitura aqui, ó, 1016, 1017, 1018, então, como está na condição, enquanto ele for maior ou igual a 1015, então ele vai imprimir a mensagem bom dia, certo? E aí, pronto, agora ele não vai mudar mais a mensagem, mesmo que eu diminua aqui o valor, mesmo que o valor agora passe a ser menor do que 1015, então ele não muda mais, certo? Mas não seria o que a gente queria que ele fizesse, ele teria que estar imprimindo aqui também as outras mensagens, boa tarde e boa noite, certo? Ele não está fazendo isso porque a gente ainda não especificou aqui pela programação essas condições. E aí vamos fazer isso agora, tá? Vamos parar aqui o simulador. Pronto, então a próxima condição é se o valor estiver entre 1010 e 1014, né, for
maior ou igual a 1010 e menor do que 1014. Menor ou igual a 1014, ou então eu posso colocar menor do que 1015. Certo? Então, se eu botar aqui, ó, else if, o valor for maior ou igual a 1010 e o valor também vai ter que ser menor do que 1015, tá? Então, se ele estiver dentro dessa faixa de 1010 até 1014, então ele vai imprimir aqui boa tarde. Então basta eu copiar aqui esse comando e mudar a mensagem aqui. Boa tarde. Certo? Pronto. Então se o valor que eu estiver lendo aqui, estiver sendo capturado, estiver dentro dessa faixa de valor aqui de 1010 a 1014, então ele vai imprimir essa mensagem para a gente. Vamos ver lá como é que ele vai funcionar. Pronto. Então imprimiu aqui a mensagem Olá Mundo. Vou ver aqui, ó. Vamos chegar aqui na faixa 1005, 1006, 1008, 1010. Pronto. Então ele já chegou no 1010 e imprimiu aí a mensagem boa tarde. E aí, se eu chegar a aumentar aqui, vamos chegar aqui no 1014, ó. Opa, vou voltar aqui, 1014. Pronto. Então chegou aqui no 1014, ele ainda continua imprimindo boa tarde, certo? Mas se eu passar aqui para 1015, pronto. Aí já vai mudar a mensagem. Então já temos aqui o bom dia, certo? Pronto. Então ele está respeitando aí aquilo que a gente desejava que ele fizesse, está se comportando da maneira como a gente está especificando aqui. E aí só falta ele imprimir a mensagem boa noite. Então, quando o valor não for maior ou igual a 1015 e nem estiver dentro desse intervalo de 1010 a 1014, então ele vai estar menor, vai ser menor do que essa faixa aqui, vai estar abaixo de 1010. Então isso quer dizer que vai estar no horário da noite, tá? Então, para isso, como só falta essa condição, eu não preciso especificar uma expressão lógica para ele, como um caso seria dessa forma. Deixa eu parar aqui o simulador. Então colocaria assim, else if, e aqui dentro eu colocaria então os comandos, né? Então como é que eu iria definir aqui? Então, para ele imprimir boa noite, o valor vai ter que ser menor do que 1010, certo? Então, se o valor for menor do que 1010, então ele vai imprimir a mensagem boa noite. Então, vou botar aqui, ó, boa noite. Beleza? Então, vamos testar para ver como é que ele vai se comportar agora. Pronto, então ele já começou a imprimir então a mensagem boa noite, já que ele está então, o valor que está sendo capturado está sendo menor do que 1010. Então, enquanto o valor for menor do que 1010, ele vai manter aí a mensagem boa noite, certo? Mas aí a partir do momento que eu chegar no 1010, passar a ser 1010 e tiver dentro do intervalo de 1010 até 1014, então ele imprime a mensagem boa tarde. Então ele está dentro desse intervalo, ó, 1010 e 1014. Então, quando o valor estiver dentro desse intervalo, se for maior do que 1010 e menor do que 1015, então ele imprime a mensagem boa tarde. E quando o valor passar a ser 1015, pronto, aí ele já passa a ser bom dia. Então ele está respeitando a nossa condição aqui. Então, se o valor for maior ou igual a 1015, bom dia. Se o valor estiver for maior ou igual a 1010 e menor do que 1015, é boa tarde. E se o valor for menor do que 1010, então é boa noite. Então essa última condição aqui
Não, eu não tenho necessidade ou a obrigatoriedade de especificar a expressão lógica aqui, certo? Como essa é a última opção, porque eu só tenho 3 condições aqui a ser testada, então se não for maior ou igual a 1015 e nem estiver entre 1010 e 1014, então eu só vou ter uma última opção, que é menor do que 1010. Então eu não tenho a necessidade de colocar isso aqui, eu posso deixar só o else, certo? Porque essa daqui vai ser a última opção. Pronto, é a que resta. Então quando eu tenho uma condição que não foi testada ainda, eu posso colocar ela dentro do else aqui na minha condição, tá? Então se eu executar aqui novamente, então nós podemos ver que ele vai se comportar do mesmo jeito de antes. Então imprimo aqui a mensagem boa noite e até chegar aqui o valor de 1009, por exemplo, vamos tentar colocar aqui 1009, pronto, passei um pouquinho. Pronto, está aqui 1009. Então ele está imprimindo a mensagem boa noite. Então o valor continua menor do que 1010, não é isso? Então, se o valor ele for menor do que 1010, ele imprime a mensagem boa noite. Agora, quando ele chegar a 1010, aí ele já vai mudar a mensagem. Já muda aqui para boa tarde, né? Agora, lembrando que o valor para ele ser boa tarde, ele tem que estar entre 1010 e ser menor, ele vai ter que ser maior ou igual a 1010 e menor do que 1015, que é o caso aqui, né? 1011. Ó. Então é maior do que 1010 e menor do que 1015. E aí se eu for passando aqui, por exemplo, 1012, 1013 e 1014, então ele até 1014 aqui ele vai imprimir boa tarde, certo? Como está aqui na tela. Mas aí a partir do momento que ele passar a ser igual a 1015, maior ou igual a 1015, então já vai passar a ser bom dia. Então se eu aumentar aqui, ó, pronto. Então ele já mudou a mensagem para bom dia e aí ele vai continuar imprimindo bom dia aqui na medida que eu vou arrastando aqui até o final. Ok, galera? Então era esse o projeto, né, o desafio que eu tinha passado para vocês fazerem em casa, tá? Então é dessa forma que a gente pode então criar esse projeto aí, ok? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E aí a gente continua com o próximo projeto, onde nós vamos trabalhar com o buzzer, com o speaker no caso, que vai ser um componente então que faz a emissão de som. E a gente vai ver isso na próxima aula.